Salve pessoal, esse é mais um episódio do MestreCervejeiro.com. Me chamo Daniel Wolff, sou sommelier de cervejas e diretor da rede de franquias MestreCervejeiro.com. E hoje eu tô aqui com a Fer Lazari, engenheira agrônoma, mestre em biologia, sócia e fundadora da Morada Companhia Etílica. E junto Lenir Gonçalves da Silva Filho, cervejeiro caseiro, presidente da Serva desde 2018, a Serva Paraná. Depois você fala pra gente o que é a Serva Paraná. E presidente da Serva Brasil entre 2021 e 2022. E a gente vai falar hoje sobre defeitos na cerveja. Cara, o que é isso? Né? Até parece alguma coisa esquisita. O que tem na cerveja que tem um defeito? A cerveja é um produto industrializado e é um alimento e é perecível. E muitas vezes, em diferentes etapas, isso a gente vai falar aqui, pode acontecer desse alimento ter um defeito, estragar de alguma maneira. Pode ser, às vezes, uma nuance, mas às vezes uma coisa que só um profissional consegue identificar, ou aquela coisa que você já viu, né? O cara bebe, nossa, aqui tem uma coisa, ele não sabe explicar o que é aquilo, né? E a gente vai falar sobre isso. O que pode ter na cerveja? E às vezes a gente descreve esses defeitos como algo que parece metálico, algo que parece manteiga, algo que parece... esparadrapo, queijo estragado, ovo podre. Então são defeitos que podem estar na cerveja e a gente tem que, como bebedor, entender o que é isso para poder identificar. E até mesmo se você está no ponto de venda, falar, cara, isso aqui não está legal, por que não está legal? E trocar a cerveja da mesma maneira que o pessoal de vinho também faz, né? O pessoal... já viram um serviço de vinho, serve, prova. Aquilo ali não é para falar se o vinho tá bom ou tá ruim. Se o vinho tá do agrado dele ou não. Aquilo ali é para a pessoa falar, cara, isso aqui tá com algum defeito que não deveria estar aqui. E trocar a garrafa, pelo menos no rótulo. Galera, fiquem à vontade se quiserem complementar a apresentação de vocês. E queria começar com a seguinte pergunta. Justamente isso. O que são os defeitos sensoriais? Os defeitos sensoriais, como você falou, é algum problema que está na cerveja. Nem tudo que está diferente na cerveja é um problema, e nem tudo que é o problema em uma cerveja vai ser um problema em outra cerveja. Então a gente tem falado muito de coisas que em um estilo faz parte, aquele caráter sensorial em aroma e sabor, e outro estilo aquilo não faz parte. Mas em geral, pro leigo, você vai entender se aquilo tá agradável ou não para você, independente do seu conhecimento mais profundo de estilos específicos ou não. Eu vejo assim que é muito fácil de identificar, por exemplo, a cerveja de trigo. A cerveja de trigo tem ésteres e fenóis que lembram banana e especiaria como cravo. Agora, aquilo ali faz parte da cerveja, né? E não foi adicionado um ingrediente a mais para ter aquela característica, bem da própria fermentação. Mas se você encontrar esse tipo de aroma, né, numa cerveja, uma Vienna Lager, por exemplo, uma Pilsen, não faz parte daquilo. Né? Exatamente. Daí entra aquela questão que as pessoas falam, eu não sei se vocês utilizam isso, tá? De on flavor e off flavor. Sim. Sim? O que seria on flavor? Normalmente o on flavor é um padrão de aroma e sabor, é uma característica que faz sentido naquela cerveja, então ele é positivo. Igual você falou, na cerveja de trigo você vai ter ésteres que lembram banana e fenóis que lembram cravo, pimenta do reino e outras especiarias. Numa Weiss isso faz total sentido, em outra cerveja... de outro estilo, não. Essas características daí seriam off-flavors. Off-flavors seriam problemas ou defeitos. São sabores e aromas que não deveriam estar lá, né? Indesejáveis naquele estilo. Naquele estilo específico. Ou às vezes pode ter também indesejável de qualquer maneira. Tem coisas que são indesejáveis em qualquer lugar. Sem dúvida nenhuma. Tem um muito comum em IPAs, eu vejo o pessoal curtindo muitas IPAs ultimamente, né? O amargor, a lupulagem, que é justamente o chulé, que é o queijo velho. E muitas cervejas trazem esse composto que tem cheiro de chulé, de Cheetos bola mesmo, assim. Justamente do problema com lúpulo. Lúpulo degradado, problema com lupulagem. Então, você abre cerveja e você sente cheiro de Cheetos bola. Sim. Isso é um defeito. Uma que você não pega tanto em cerveja comercial é clorofenol, que é aquele gosto de água de mangueira quente. Band-aid, né? De plástico. Você pega... Já pegou bastante em concurso em cerveja caseira. E basicamente é tratar a água. Tratamento da água. E esses defeitos, né, Lenir, você é especialista nisso, em cerveja de panela.
E a gente... Isso foi um hobby, eu vejo assim, né? Que teve uma alta, muita gente fazendo cerveja de panela e tal, e via que tinha defeitos que eram recorrentes, assim. Se provava e falava, cara, mas isso... Por que De novo isso, né? Uhum. Mas só uma pergunta para o pessoal saber, os defeitos que você, quando produz uma cerveja na panela, também pode ter dentro de uma fábrica? Sim. E o que você tem que tomar muito cuidado, assim, para... Sanitização, principalmente. Você tem que tomar cuidado com tudo, né? Desde o tratamento da água, né? Você não precisa fazer um tratamento com sais, isso é um ajuste fino. Uhum. Mas pelo menos você tem que tirar o cloro dela. Isso é requisito básico, e não só da água que você vai fazer cerveja, da água que você vai lavar a tua panela, da água que você vai lavar o fermentador, tudo tem que estar sem cloro. Porque se tiver algum resquício, vai acabar resultando num sabor indesejável. Pode dar ruim. Pode dar ruim. Você já teve alguma cerveja que ficou muito zoada? A primeira que eu fiz, eu acho que... A receita não era o que eu tinha feito, mas eu não entendia nada, né? Chega lá, entreguei a receita, peguei tudo já moído, coloquei dentro da panela e foi. Torceu pra dar certo. Eu queria fazer uma IPA de alguma coisa, tipo uma Red Ale, alguma coisa assim. Eu bebi, óbvio, né? Mas essa foi a pior. Mas fala um pouquinho da Serva. O que é a Serva? A Serva é uma associação de cervejeiros caseiros, cervejeiros artesanais. A Fer participou desde o início. O Junca foi o primeiro presidente da Serva. E a ideia foi, no começo era, e Fer me corrija se eu estiver errado, era com que o grupo cervejeiro, o cenário cervejeiro em Curitiba começasse a caminhar. Porque eles não tinham acesso a praticamente nada aqui, né? Não tinha compra de insumos, essas coisas. Então tinha que juntar todo mundo para poder comprar coisas. Aqui, eu lembro naquela época, não tinha essa praticidade que tem hoje, não tinha site especializado para você ir lá e comprar os insumos. Não tinha. Muitas vezes tinha que comprar direto com produtores. Quantidades imensas. Isso. Então tinha que dividir fracionar entre todo mundo. Né? Hoje a Serva, o principal foco dela é divulgar a cultura cervejeira, é divulgar as escolas de cerveja, produção, tentar passar para o máximo de número de pessoas possíveis. E vocês chegam a falar dessas questões de... Eu sei que tem cursos na Serva relacionados aos defeitos sensoriais. E quanto disso o pessoal leva a sério a questão dos defeitos na... Bastante. Principalmente para participar de concurso. O pessoal leva bem a sério. Bastante, até porque depois tem aquele orgulho do cervejeiro, quando ele pega a cerveja dele e faz, pô, essa aqui eu acertei. Mas isso daí entra numa outra questão que eu queria levantar com vocês, né? Aquela história da pessoa pegar a cerveja e falar, tem alguma coisa estranha, não sabe o que é. Uhum. E às vezes a pessoa já tem o conhecimento para fazer a cerveja dela em casa, mas muitas vezes não tem o conhecimento para identificar o flavor. Sim. A Serva brilha muito nisso. Os encontros da Serva, as pessoas podem levar as próprias cervejas e o pessoal ajuda a analisar. Então, os cervejeiros mais experientes, juízes de concurso, tomam junto e conversa, bem informal. Normalmente num barzinho, num cliente, alguma coisa assim. Senta ali, fica abrindo a cerveja e fica conversando. Então, isso é um aprendizado incrível, mais do que curso e qualquer outra coisa, passar horas na internet. Você poder ter alguém te falando ao vivo ali o que você está fazendo é muito legal. Todo mês a gente faz a noite das artesanais. Cada cervejeiro leva a sua cerveja, a gente distribui entre os associados e quem tiver no bar. Daí vai e começa ali, essa troca de informação. Exatamente. Em relação é isso que a Fer falou, é bem real, porque a troca de informação é imediata. Porque ele já te pergunta, como é que fez? Como é que você fez? Como é que é o teu processo? Ou identifica, e a pessoa fala pro cervejeiro que ali tem algum defeito. E a maturidade de quem tá ouvindo para aceitar isso. Geralmente é boa, porque geralmente ele já dá sabendo. Ele já sabe que alguma coisa não tá certa. Às vezes ele traz justamente para entender onde tá a falha dele. E isso é outro lance que eu queria perguntar para vocês. A gente sabe que os defeitos podem acontecer em diferentes etapas. Pode acontecer desde o insumo, né, como você falou, um lúpulo que ele já não tá mais fresco, pode resultar lá na cerveja, lá na frente, num off-flavor. Na produção, pode acontecer off-flavor. No invase, na distribuição e no ponto de venda. Sim. Às vezes o cervejeiro faz tudo certo, chega no ponto de venda
não tem limpeza correta do equipamento, tal, acaba contaminando aquela cerveja e acaba trazendo um off-flavor. Para vocês, existe alguma etapa que é mais grave ou mais crítica no caso do off-flavor? Infelizmente, eu vejo assim, todas as etapas são um problema, só que na cervejaria, por ser uma indústria alimentícia, normalmente você tem um controle muito grande do que está sendo feito. Então tem teste de água, tem teste do malte, tem laudo de malte, laudo do lúpulo. Então existe um controle bem grande no que está acontecendo na cervejaria. Eu vejo que normalmente o problema vem depois que sai pela porta da cervejaria. Então, transporte, no sol, calor, caminhão aberto, estradas maravilhosas, incríveis, né, cheio de buraco, a cerveja vai chacoalhando no calor e tal. E eu vejo que muitos bares não têm o capricho da limpeza das linhas. Limpeza de torneira, desmontar a torneira, limpá-la por dentro, aquela limpeza que tem que fazer nas linhas com sanitizante, ácido sanitizante básico. E muitas vezes os problemas o tempo de estocagem. Né? O chopp é um alimento vivo e ele tem alguns dias em que ele tem a sua melhor performance ali, que ele tá uma delícia. Dali para baixo, vai passando os dias, ele vai ficando com alguns problemas, independente dele estar perfeito ou não. Ele é não pasteurizado, é uma coisa viva, então ele estraga rápido. Normalmente, ali, uma semana aberta é o máximo que o chopp vai aguentar. E vale lembrar que não é só para chopp, né? Pode acontecer numa garrafa, por exemplo. Garrafas também. A garrafa normalmente são pasteurizadas, então elas têm uma sobrevida maior do que o chopp, claro, mas elas podem ter problemas também. Um dos problemas bem comuns em garrafa é o acetaldeído. O acetaldeído lembra maçã verde ou uva verde, quando ela não tá madura, até um caqui verde, alguma coisa assim. E essa cerveja pode sair perfeita da fábrica, mas com exposição de calor e luz, aparece essa característica de fruta verde, meio amarrenta no nariz, assim, uma coisa esquisita. Não estraga a cerveja, não fica intomável, mas é uma característica que dá aquela, tomei um pouquinho, meio que cansei da cerveja. E olha só que interessante a gente passar uma dica de como a pessoa estocar a cerveja em casa para, né, reduzir assim qualquer problema. O que você fala? Eu, como produtora de cerveja, eu faço cerveja para a pessoa tomar. A cerveja foi feita para você gelar, abrir, tomar e ser feliz. Não é para colocar na prateleira e deixar fazendo aniversário e cantar parabéns para a cerveja. É para tomar. Você quer deixar no armário a cerveja? Bota a garrafa vazia. É isso que eu acho. A grande maioria das cervejas são cervejas leves, delicadas, que são feitas para serem tomadas o quanto antes. Chega em casa, não sabe quanto tempo que vai tomar, cabe na geladeira? Põe na geladeira. Ela dura muito mais em lugar escuro e gelado. Então, geladeira normalmente é o melhor lugar. Não cabe na minha geladeira tem cebola e um monte de coisa fedida e tal. Deixa na caixa, num lugar fresco e escuro, então, pelo menos. Nunca exposto ao sol. E, sim, toma. Compra cerveja, gela e toma. Vai ser feliz. Nem exposto ao sol, nem exposto ao calor. Eu tenho uma geladeira dessas de pó de vidro, um kegerator, 2 geladeiras de fermentação e ainda tenho caixa. Eu tenho uma adeguinha, eu confesso que tenho uma adeguinha, mas são cervejas que eu deixo lá, cervejas mais alcoólicas, que eu sei que elas vão evoluir, mas eu procuro ali, é um armário que não tá pegando luz solar, eu sei que não esquenta muito também. E claro, eu compro muita cerveja, né? Volta e meia também recebo alguma coisa para provar e vou colocando na geladeira. Eu sempre que possível também. As cervejas que eu tenho ou que eu ganho para provar esse tipo de coisa, essas vão direto pra geladeira. Eu tenho algumas também em estoque, em caixa também, escondida. Acontece, a gente tem muita cerveja, a gente faz cerveja, acontece. Mas assim, quanto antes você conseguir abrir e tomar, melhor. A maioria das cervejas não foi feitas para ficar fazendo aniversário por mais de 3 meses. A validade é 1 ano, 2 anos, mas quanto antes, mais você vai aproveitar o frescor da cerveja. Principalmente características delicadas como o lúpulo, que tem floral, que tem um herbal. Isso é mais gostoso, mais novo, sempre. Sim. É porque é engraçado, tem gente que às vezes ganha uma cerveja, né, ganha lá uma cerveja com rótulo bonito e tal, e faz justamente isso, né, deixa na prateleira de casa. Meu avô, eu dei cerveja pra ele 5 anos atrás, a cerveja tá lá na prateleira, tira o pó toda semana e põe de volta. Eu devia ter dado uma garrafa de água. Cerveja lupulada eu tento tomar o mais rápido possível também. As lupuladas, o quanto antes, melhor. Isso é interessante, porque as pessoas se enganam, né?
acho que é lupulada, acho que é alcoólica, pega uma Double IPA, por exemplo, e acho que pode deixar lá envelhecendo ali dentro de casa. Tem isso, nesses casos, assim, quanto mais fresca, o mundo ideal, né? Quanto mais fresca você provar, mais próxima da data de fabricação e que foi feita uma distribuição adequada também, chegou no ponto de venda de forma adequada, no ponto de venda foi tratado de maneira adequada, levou para casa, consome. Pelo menos guarda na geladeira. Pelo menos guarda na geladeira. Mas as lupuladas, quanto antes melhor. Assim. Passou de 1 mês, o lúpulo decai muito de qualidade. Independente de todos os cuidados que tenham sido tomados. É só uma característica da cerveja lupulada. Então, quanto antes melhor. Pessoal, eu vou abrir uma cerveja pra gente. Uhul! Finalmente! Mas antes disso, vou deixar uma perguntinha aqui. Quais são os defeitos mais comuns? Se tem sei. como... Claro. Então vai. Esse é fácil. Acidez acética. Então, principalmente em chopp, a cerveja está começando a estragar. Passou muito tempo no barril, não tem válvula de não retorno, o choppzinho que ficou na mangueira volta. Então, acidez acética. Toda cerveja tem um pouco de acidez acética. A cerveja é uma bebida ácida. Mas a partir do momento que você abre uma cerveja e ela tem característica de vinagre, ela está contaminada e ela está com problema. Outro super comum, DMS, que é um cheiro de milho em lata. Quando você está abrindo a latinha de milho, é exatamente aquele aroma. Não é uma coisa que te faz mal. Você não vai passar mal se tomar o DMS. Não é uma coisa horrível, né? Uma cervejinha feita de malte com um cheirinho de milho não é o fim do mundo. Mas o DMS, ele traz uma característica de mais peso para a cerveja e fica o tal do empapuça. Você toma um pouco daquela cerveja, você cansa dela mais rápido. A cerveja não está mais fresca, tão delicada. O DMS pode acontecer tanto em garrafas quanto em latas. Mas principalmente, de novo, em chopp. Chopp é bem delicado e pode acontecer dentro do barril, pode acontecer por causa de linhas das cervejarias também. E o terceiro, diacetil. Diacetil lembra manteiga de pipoca de cinema. Para quem conhece butterscotch, então tem essa pegada de adocicado. Em alguns estilos de cerveja, ele é bacana em pequenas quantidades. Então, cervejas inglesas, mais maltadas, um pouquinho de diacetil faz sentido nesse tipo de cerveja e é permitido. Então, aí que a gente fala que ele é um on flavor. Uhum. Nesse caso, é aceitável. Uhum. Ele faz parte daquele estilo e faz parte da característica sensorial. Então, o diacetil é um padrão de aroma e sabor aceitável nessas cervejas. Em outras cervejas, como uma Pilsen, qualquer outra Lager, o diacetil não é permitido porque ele é um defeito nessas cervejas. E ele também pode acontecer na cervejaria e também no serviço em bares. Certo. Então, são esses 3 defeitos que eu falei, como eles podem acontecer em vários pontos, eles acabam sendo os mais recorrentes. Porque pode ser um problema de produção na cervejaria, pode ser um problema em barril, pode ser um problema no serviço depois. Tá. Para você, quais são os... Não pode copiar. Pense nos seus. Quais são aqui no caso da fábrica, né? E no caso da panela, quais são os... Clorofenol. Clorofenol. E é disparado que eu tenho um sensorial mais fácil de deixar. Tem muito off que a gente já fez alguns juntos, né? E já... bebi bastante coisa ruim com a Fernanda. Não dela, né? Mas as questões dos cursos. Mas tem coisa que pra mim passa desapercebido. Tá. Eu sou cego pra diacetil. É incrível. Que bom. Tem várias pessoas que são. Cara, eu posso provar... Cara, alguém fala diacetil. Ah, tá, sim, tem diacetil. O diacetil tem aquele paladar oleoso na boca, né? Que ele dá um peso... Parece um ranço, alguma coisa assim. Um pouco. Então, igual eu falei do DMS, que você é o tal do empapuça. Você não sabe o que tá acontecendo, você não entende aquilo como um defeito, mas não te dá vontade de tomar aquela cerveja. Então, pro leigo, isso já é um chamariz, né? Pô, já tava tomando cerveja, tava gostoso, mas hoje não tá tão gostoso. Às vezes é você que não tá tão gostoso naquele dia. Às vezes a cerveja realmente tá com alguma coisinha fora ali que não te dá tanta vontade de tomar. O 6º, 7º copo já não desce mais também. Eu tenho facilidade pra metálico, isovalérico. Cara, isovalérico pra mim é nojento. Acetaldeído. Metálico eu tenho que fazer o testezinho. testezinho dele. Pra mim, acetaldeído, eu pego fácil.
Tem um super comum que várias pessoas não pegam de jeito nenhum. Isso é uma construção histórica nossa, que é o papelão. Aham. Né? Que é a cerveja, quando ela tá oxidada, ela fica velha, bem velha mesmo, ela tem cheiro de caixa de sapato, cheiro de papelão molhado. Mas como os antioxidantes que a indústria cervejeira usa para contornar a oxidação já tem esse aroma embutido, a gente se acostumou com esse aroma na cerveja. E não estranha. Então a gente acha normal que a cerveja tenha cheiro de papelão e a gente acaba não registrando isso a hora que tá tomando. Mas depois que você faz o curso e aprende, identifica, nas cervejas artesanais que não usam o antioxidante, você pega na hora, assim, bem desagradável. Sim. Pessoal, então vamos lá. A gente vai provar algumas cervejas durante a nossa conversa aqui. Lembrando, essas cervejas não são cervejas que a gente vai provar por causa de defeitos. Vocês estão livres dessa. Não foi dessa vez. São cervejas que a gente vai provar pra gente realmente degustar, porque em cada episódio eu tô trazendo no mínimo 3, 4 cervejas pra provar. E aqui, uma da Fer, junto com o Junqueira, é a frutaria Cupuaçu. Depois você fala pra gente, eu vou fazer a degustação dela, depois você fala pra gente um pouquinho da cerveja. Eu vou falar se está certo ou não. Tá bom. Saúde. Vai me corrigir. Saúde. Pessoal, então vamos lá. Morada, frutaria, Cupuaçu. Visualmente, quando servir no copo, ela formou uma fina espuma. Ela é amarela, não filtrada, turva, no nariz. Nossa, a Cupuaçu tá muito evidente. Muito evidente. A boca? Ela tem um dulçor presente, um sutil amargor e uma leve acidez. No final dela, sobra esses gostinhos de Cupuaçu. Fer, conta pra gente aí. Qual que é a magia dessa... essas ácidas, né? A gente gosta muito de cerveja ácida, eu e o Junca. A gente gosta de fazer cerveja ácida, a gente gosta de tomar cerveja ácida. Então, a gente começou com essa pira das cervejas ácidas em 2013, 2014. Comercialmente, a gente tava com elas na rua em 2015. Só que a gente foi vendo que ano após ano as cervejas ácidas iam ficando cada vez mais ácidas e desequilibradas. Então, você chegava na metade do copo, parecia que estava tomando um suco de limão sem açúcar, assim. Concordo muito contigo. seco no final e muito ácido. Então, a gente pegou esse projeto com o Stillwater, lá do Brian, dos Estados Unidos. Ele estava em Baltimore, agora ele está em Seattle. E a gente falou, vamos continuar nessa nossa linha de sours tropicais, mas vamos trazer ela mais para uma característica de suco alcoólico. Então, a gente continuou com a acidez 3,8 de pH, então ela é ácida, mas não super ácida. Então, a gente não baixa de 3... Dificilmente a gente baixa de 3,7. Ela é ácida, mas ela não é cortante de ácida. E a gente volta nelas depois com dulçor de suco de maçã. Então, no final, a hora que a cerveja está pronta, foi colocada todas as frutas tropicais, essas coisas voltam com um pouquinho de suco de maçã. Que ele dá mais uma camada de interesse de fruta e fica esse dulçor agradável no final. Equilibra, né? Equilibra. Então, o pH é o mesmo, Os gostos. mas você tem esse toque de dulçor, é igual adoçar um suco, que volta um pouquinho mais pra fruta. E não fica mais tão vinagrenta, assim. Ela tá super equilibrada, muito fácil de beber e muito saborosa. Dificilmente fácil de beber, né? Chega até a ser um perigo. Porque parece suco. Tá muito gostosa mesmo. Ela tá aveludada. Isso. A gente usa aveia. Um pouquinho de aveia nessa cerveja sempre traz um pouco de cremosidade. Porque como ela é uma cerveja muito leve, o teor alcoólico é mais baixo, é 3,9 de teor alcoólico, é bem baixinho. Ela fica um pouco aguada se você não colocar um ponto de interesse. A gente coloca, acho que 7% de aveia na receita e traz essa cremosidade. Pessoal, vamos pensar em uma sugestão de harmonização para essa cerveja aqui. As cervejas ácidas, eu gosto delas porque elas harmonizam muito bem com quase tudo. A cerveja já é uma bebida super fácil de harmonizar. Ela tem álcool, ela tem estrutura, ela tem carbonatação. Tudo que tem carbonatação é mais gostoso de harmonizar. Eu gosto muito dela. Tanto com saladas mais frescas, ela fica muito bem com queijo brie. É uma gostosura com queijo brie, rúcula, tomate seco, tomate fresco, é gostoso. Só que eu pensei é um carpaccio de salmão com essa cerveja. Possível, carpaccio. Aquela caminha de rúcula que vai trazer amargor, vai equilibrar com o amargor da cerveja. Daí junto, né,
o carpaccio de salmão. Então a gente vai colocar o dulçor que ela tem junto com o prato, vai combinar, vai complementar. Eu tava aqui pensando em fruto do mar, pensando em camarão, tipo camarão básico com limão. Tipo, sal, também sal, vai. pimenta e limão. Aí, ó, Júlio. Na próxima vai ter que trazer aqui um... Na próxima a gente quer usar aquela estúdio cozinha ali embaixo. Eu gosto muito da analogia das sours como substituto de limão. Então, assim, qualquer coisa que você pingaria um limãozinho em cima, a sour funciona. Então, torresmo, você come torresmo com limão? Come. Então, bota uma cerveja sour. O peixe, o camarão, vai com limão? Bota uma sour em cima que vai ser legal. Sobremesa, né? Qualquer sobremesa frutada, que tem o doce mais o ácido. A cerveja sour fica incrível com sobremesas. Uhum. E queijos, né? Queijo... uma mozzarella de búfala, um queijo brie, camembert, tudo isso vai ficar bem bacana com essa cerveja. Pessoal, então vamos lá. Próxima pergunta para vocês. Não sei se a gente chegou a comentar, mas uma pessoa leiga, a gente falou isso, né? Se uma pessoa leiga consegue identificar um off-flavor, ou ela vai ficar naquela de eu tenho alguma coisa aqui e não consigo? Depende. Não Você quer falar sobre isso? Não é uma resposta só pra isso. Depende do paladar da pessoa. Ela tem que ter, não necessariamente conhecimento, mas ela tem que saber o que ela tá, qual que é o paladar dela. Né? A gente mesmo com conhecimento tem offs que a gente não pega. Então, só o conhecimento, engraçado falar isso, né? Mas só o conhecimento não basta, tem que treinar. Você tem que pegar... sabendo o que está tomando, preferencialmente, para entender o que é aquele sabor. E tem quantidades. Às vezes tem um pouquinho de DMS numa cerveja. É difícil você, como leigo, pegar um pouquinho de DMS. Agora, você tem cervejas que você pega e é um suco de milho. Então, assim, a pessoa sabe o que é o milho, né? Independente da pessoa ser leiga, não ter feito cursos, não ser especialista, sommelier nisso, ela sabe o que é o cheiro do milho em lata. Sim. Pega uma cerveja que está estourado de DMS, ela tem cheiro de milho em lata. Então, ela pode sim aqui a gente entra, entender isso. Pode sim, mas aqui a gente entra também numa questão de referência. A pessoa pode pegar uma cerveja, algum estilo que ela não está acostumada e ela não sabe se aquilo faz parte ou não. Né? Pega uma Lambic belga. Vai estar, nossa, uma cerveja com acidez elevadíssima. Abre uma duchesse, toma e joga fora. Vai provar e fala, cara, o tá que é isso? Será que essa cerveja é assim mesmo ou tá estragada? Então, às vezes, falta referência. Mas o legal é isso. Eu acho que o leigo consegue identificar. Várias coisas, sim. É como mais ou menos um prato de comida. Chega lá um bife esturricado, queimado, seco. A pessoa fala, cara, não é pra estar assim, né? Traz outra coisa. Claro, pegando um exemplo extremo. Mas às vezes as pessoas identificam muito, né, a falta de carbonatação na cerveja. Chega aquela cerveja que não tem carbonatação, a pessoa fala, cara, isso aqui não tá certo. Tá choco, né? Gosta choco, muito do choco. Choca. A cerveja sempre que tá esquisita tá choca. Tá oxidada, tá choca. Isso, qualquer coisa a tá pessoa choca. não sabe exatamente o que é, mas ela sabe que não está certo. Então é um começo. Tá choca. E coisas são básico pra tudo, né? Que é o que você fez no serviço. Cheirar. Você tem uma noção, mais ou menos, do que cada estilo de cerveja tem de aroma. Percepção visual, né? Sabe mais ou menos que coloração que deveria ter. Se tá esverdeado, se tá marrom, você já vê que... Sim, não é daquele jeito. Exato. E sabor, né? Sabor. Isso se faz pra qualquer coisa. Que se vai, isso, qualquer bebida, qualquer comida. Né? Qualquer Exatamente. comida. Você vai se comer, você tá presta atenção. Pessoal, vamos abrir mais uma? Uhul! E agora eu vou abrir uma do Lenir. Opa. Feita em casa. Uau! Ai. Preciosidade. Você fez quando essa? Tem que ver na tampinha. Tem que ler etiquetinha. Aqui tá... outubro de 2018. Outubro de 18. Não, tô brincando, 22. Eu não era nem nascida. Não, pensa que é uma BR de Gard, então... Olha ali, falando em BR de Gard. Isso acontece, viu, pessoal? Não era pra acontecer, foi praga da Fernanda. Vem chacoalhando no carro, elas dão uma passadinha às vezes. É muito legal tomar cerveja caseira, e eu amo ainda mais quando o cervejeiro caseiro põe uma etiqueta na cerveja. Porque, olha, às vezes você ganha uma cerveja, você não sabe de quem que é, você não sabe de quando que é, você não sabe o que tá acontecendo. Só vem uma garrafa marrom sem nada. Então, Lenir, parabéns pelo
pela etiqueta na tampinha. Então, pessoal, isso aqui é uma cerveja feita em casa. Lembrando, as outras cervejas eu comprei nas nossas lojas do mestrecervejeiro.com. Você não tem conta na sua própria loja? Eu não, eu Você compro. trocou por dinheiro? Não, eu compro. Eu chego, passo nas nossas franquias e eu compro, né? E essa aqui é feita pelo Lenir, né? Uma cerveja feita em casa, feita na panela, que ele trouxe pra gente provar. Visualmente, ela tá com uma boa formação de espuma, uma cor alaranjada, intensa, âmbar. Ela tá levemente turva no nariz. Você tem aqui aromas frutados. Ela lembra frutas de caroço na boca. Extremamente seca. Alta carbonatação. E um leve amargor. Final, sobra esse final frutado. O que vocês acharam? Nossa, que delícia, Lenir. Eu gosto muito de cervejas belgas, eu gosto dessa característica frutada do éster e de especiarias do fenol, então tá muito equilibrada essa fermentação. É uma fermentação que, apesar de ter essas características, ela tá limpa, então ela só tem o que você quer que ela tenha. E eu gosto muito dessa característica de damasco, tâmara, essas frutas um pouco mais escuras que aparecem nela, mas com final seco. Então ela não fica nem doce nem enjoativa. Então o final seco dá uma fechada bem boa na cerveja. Tá super legal. Super fácil de beber também e bastante saborosa. De levedura usei Belle Saison, que comeu quase a parede do fermentador. A Belle Saison seca muito bem. Mas a Bière de Garden não teria que ter um pouquinho de dulçor residual? Não necessariamente. Dentro do estilo você tem uma camada bem grande de onde ela pode estar. E sugestão de harmonização? Carne. Carninha. Vermelha, pensa grelhada. em carnes que você usaria molhos de frutas. Então, um carneiro que você usaria ameixas, por exemplo, ia ficar muito legal. Um porco que você usaria algum toque mais adocicado também ia ficar muito legal. Porco com laranja. Porco com laranja. Pato, magré, ia ficar uma delícia. Eu vejo que carne de porco com essa cerveja, uma carne assada. Mas até a carne de porco com essa cerveja já é tradicional, né? Esses dias eu fiz uma panceta no forno que ficou, cara, fantástico. E eu acho que eu coloquei fruta também no molho. Ia dar bem certinho com essa cerveja. Charcutaria aqui também casa bem. Charcutaria, defumados. Ia ficar bem bacana. Combinaria com... Vocês indicariam pra sobremesa? Possivelmente um creme brulee. Porque você traz as notas de tostado do açúcar para as notas que você tem aqui mais escuras. Eu acho que fica bem bacana. Possivelmente uma torta de chocolate com uma camada de bolacha que traz aquela característica do malte biscuit. Então acho que isso fica bem legal também. Com certeza um queijo mais gorduroso, um Gouda defumado, um Gouda gorduroso ia ficar muito legal. Cadê a comida desse programa? Ou até mesmo um cheddar, aquele cheddar verdadeiro. Um cheddar verdadeiro, bem seco, bem gorduroso, mais picante, com certeza. Galera, vamos lá. Próxima perguntinha aí pra vocês. Então a gente falou da origem... A gente chegou a falar da origem dos off-flavors? Não, a gente só falou que pode vir de qualquer lugar. Canto. Então vamos falar um pouquinho da origem dos off-flavors. Muitos deles podem vir de ingredientes, então você tá... Igual a gente falou do lúpulo. Você tá com lúpulo que tá cansado, tá com problema, tá velho, foi mal condicionado, lúpulo... Fungo no malte. O malte, quando fica úmido, quando ele é mal condicionado, ele fica no calor. Principalmente quando você abre a embalagem, não usa inteira, fecha e vai usar de novo. O cervejeiro caseiro, aí não é um industrial, mas o caseiro tem a mania horrorosa de comprar mais do que ele vai usar e guardar de qualquer jeito e usar um mês depois aquilo. Então, às vezes, o material não tá mais numa qualidade tão boa. Pode ser no próprio processo de mosturação, não acompanhar direito a receita, não cuidar com a temperatura de água, muito se fala em contaminação. Contaminação acontece muito na parte fria, na hora de fazer a fermentação. Então, você esfria o mosto para poder colocar levedura. E nessa hora que o mosto está frio é onde ele está mais suscetível. Então, a levedura tem que ser de boa qualidade, ela tem que estar viável, ela tem que estar num ponto certo para fazer aquela fermentação.
O fermentador tem que estar limpíssimo, tem que estar limpo e sanitizado. Acho que isso é um ponto bem importante, né? A maioria dos defeitos a gente vê que surge por causa de... Falta de capricho, Falta de mais do que capricho qualquer outra do coisa. cervejeiro. Falha no processo. Mais do que qualquer outra coisa, não só do cervejeiro, mas também nos lugares de ponto de serviço, venda. ponto de Isso, venda aham. de serviço. Para o consumidor, é melhor ele identificar o flavor mesmo, né? O off ou o on. Para o cervejeiro caseiro, é bom ele identificar a origem, para que ele não repita isso No processo dele ali. Né? Exatamente. Uhum. Por que isso é interessante, né? Você identificando um off-flavor, você sabe de onde as possibilidades de onde ele veio. Né? E daí, numa próxima produção, seja em casa ou seja na fábrica, a pessoa já tem mais cuidado naquela etapa. É que não fermentou direito, eu vi que a fermentação estava meio lenta e daí no final apareceu um monte de gosto de pimenta. Pode ser um problema de estresse de levedura. A levedura ficou estressada, né? Não conseguiu fermentar direito e dá esse cheiro que não é agradável. É um problema? Não é um problema. Você pode tomar cerveja? Pode. Teu cunhado pode tomar cerveja? Pode. Cunhado toma qualquer coisa, gente. Não se preocupem. Mas na próxima cerveja que você fizer, você não quer que fique assim. Você não tem um cunhado? Essa cerveja aqui tá mais ou menos, dá pro cunhado. Tem que Ele prova. toma. Desova É de lá. graça, gente. Cunhado toma cerveja grátis. Vamos abrir mais uma? Sim. Bora. E outra coisa que a Fer sempre fala depois que você entende que você sabe, você só não pode virar o chato do bar. Ah, sim. Isso é super importante. Super importante, Super importante. Cara, não, isso que você falou... Principalmente depois do curso, né? Tem um povo que fica insuportável. Galera, tem momentos pra isso, né? Tem Exato. momentos que você tá avaliando a cerveja, tem momentos que o cervejeiro pede um feedback, não chegar e falar, cara, essa tua cerveja tem tal coisa. Porque justamente isso, a pessoa às vezes tem um conhecimento, né? Aprende aquilo e começa a detonar toda igual aquela o coach. cerveja. Você nem perguntou, mas o coach tá Que ele ali te quer falar, falando. quer te dar palpite. Se a pessoa não pergunta, não fala nada. E às vezes assim, que nem... acho que nós três que a gente participa muito de concurso. Cara, quando você tá num concurso, você tá ali com a chavinha ligada, tô avaliando, tô identificando o que tá, né? E, cara, é diferente de quando eu saio pra beber cerveja. É bem diferente. Eu não vou estar ali e falar, meu Deus do céu, isso aqui, não sei o quê. Você não puxa o Guiber Exato, JCP, né? Será que tá dentro do estilo? Será que não? Não, tem um pouquinho de diacetil, um pouquinho de acetaldeído. Ai, toma e vai ser feliz, sabe? Isso. Não seja chato por pouca coisa. Lógico, tá contaminada. O aroma ou a característica tá muito intensa. Seja discreto. Chama o gerente, ou chega até o gerente e fala, olha, isso daqui tá meio esquisito, veja se pode ser tal coisa. E só, não é pra fazer escândalo, não é pra falar que nunca mais vai no bar, não é pra jogar o chopp fora, não é pra falar que não vai reclamar pagar. muito no Twitter. Ir lá xingar no Twitter. Gente, acontece. Se for uma cerveja que você sabe que ela não permite acidez, uma Pilsen, uma IPA, que não é ácida, você vê Pega um no vinagrão? aroma e vê o vinagrão, daí você não bebe. Porque daí a chance de ter uma contaminação um pouco mais séria ali é forte. Mas fora isso, Um diacetilzinho, um DMSzinho. Pessoal, então vamos lá. Nossa terceira cerveja é da nossa marca mesmo, é cervejeiro.com. Essa é a Double IPA Cascade. Visualmente, amarelo claro, turva, com uma fina formação de espuma. No nariz. Você tem aqui a presença... lúpulos que lembram algo resinoso. Muito lúpulo. Na Cerveja boca, de rico. você tem um elevado amargor, você tem a presença do dulçor e final sobra os sabores de lúpulo. Sugestão de harmonização. O que vocês Olha, colocariam? IPA com hambúrguer é uma coisa que nasceu uma pra outra. É Eu verdade. sempre falo, IPA, se você não sabe o que fazer, bota hambúrguer. Sempre fica uma delícia. Essa cerveja tá super cremosa, tá frutadíssima, o lúpulo tá fresco, tá gostoso. Ela tá bem alcoólica. Depois do 8º copo, talvez. Ela tá bem alcoólica. 80 IBU. Tá super gostosa, bem equilibrada.
Hambúrguer. Sempre pra mim, IPA é hambúrgueres. Mas é legal falar um para o outro. porque, olha só, né, a gente pensa em hambúrguer, né, uma carne gordurosa, às vezes tem queijo, daí tem a gordura do queijo, tem bacon. E essa cerveja aqui, ela tem amargor suficiente, teor alcoólico e carbonatação para limpar o paladar e ainda complementar os sabores da cerveja junto com os sabores do hambúrguer. Sim. Eu sou suspeito pra falar de IPA porque é a cerveja que, com a minha esposa, que a gente mais consome em casa. Mas cara, E olha, eu acho que como todo mundo, né? tudo. Isso que a gente falou bastante no episódio anterior, que foi sobre o resgate dos estilos alemães, que foi com o Raul, com o Alfredo. Ah, foi super legal falar com o Raul, porque ele... Sim, ele tá demais super disso. empenhado nas cervejas alemãs. E acontece isso, né? Antigamente tinha aquela esteirinha do cliente que a pessoa saía numa cerveja comum, pegava uma Weiss, daí pegava uma belga, pegava uma inglesa e ia numa americana. Hoje a pessoa dá um salto, né? Às vezes tá na mainstream, já oferece uma IPA pra ele e a ele... pessoa já fica traumatizada e vai embora A chorando. pessoa ou fica traumatizada ou fala como que eu nunca tinha tomado isso. É. E daí, só que para naquilo e não circula, assim, não vai provando outros. Tem tanta variedade de cervejas. Eu vejo muita gente que não tem conhecimento da escola alemã e não tem conhecimento da escola belga depois. Isso que você falou, a gente sempre tinha essa história de toma cerveja comum, toma Weiss, toma uma inglesa, toma as americanas e vai para as belgas. A pessoa vai da comum para americana, vai para IPA e não preenche as figurinhas da cartela, né? Sim, exatamente. O albinho tá lá, com 2 páginas só. E é engraçado, porque a pessoa, apesar dela... Ah, não, provei uma IPA, gostei da IPA... Mas, cara, tem tanta coisa pra provar. Ela virou o brameiro da IPA, né? Isso. E em vez de só tomar Brahma, agora ela só toma aquela IPA. Mas eu fiz um caminho totalmente maluco, porque eu comecei só comprando não, né? Mas chegava em loja, eu só queria belga. Belga. Daí, das belgas, a gente foi pras ácidas. Daí a gente começou a fazer cerveja um ácida em caminho casa. de belga pra ácida é maravilhoso. Daí, a gente até ganhou um nacional, um concurso nacional da Serva, com uma cerveja com cupuaçu. Tá. E qual que era a base? Uma goze, não podia ir cupuaçu, mas tudo bem. Ah, não, Contemporary Goze, talvez. Depende de como você escreve. E depois que eu fui pra IPA, escola alemã que eu tô tentando agora pegar... Você perdeu. Você Não, eu tô perdeu tentando esse achar elo. uma Pilsen, Lagers, tipo cerveja Pilsen... tentando achar uma Bohemian Pilsner, alguma coisa que... Uhum. que pra sentar aí... As do Raul? Elas estão incríveis as cervejas. Cara, eu gosto muito de Doppelbock. Que é super difícil de achar, né? É super difícil de achar. Super difícil de achar. E o que vocês indicam de estilos? Vamos lá, 3 estilos pra quem quer... Assim, não falo iniciante, mas alguma coisa diferente de IPA, New England. Alguma coisa diferente de IPA. Daí depende do que a pessoa gosta. Uma escala normal é maltadas. Então, cervejas inglesas que têm característica de malte, tem um tostadinho, tem um pouco de caramelo. Isso são secas, não são tão carbonatadas. E perfil de lúpulo diferente. E um perfil de lúpulo que elas podem ter bastante lúpulo, mas é um lúpulo mais terroso, um lúpulo floral, um lúpulo que não é tão cítrico, tão pungente. Vai trazer um chá. Traz uma característica bem agradável. Eu acho que, para quem não conhece as cervejas inglesas, uma boa passada por elas. Bitter. Special Bitter, Ordinary Bitter, até as Brown Ales. São cervejas bem legais. Uma Brown Ale equilibrada é uma delícia. E é difícil de achar também. E não é fácil de achar. Eu sou particularmente tendenciosa a sours. Eu adoro cerveja sours. Eu acho que pra mim as sours são tudo que um suco queria ser, mas teve vergonha. Então eu acho incrível esse casamento da acidez, principalmente sours com frutas, com frutado, com essa salivação que você tem na boca, com a carbonatação um pouco mais baixa, mas que ainda traz um interesse. E as sours harmonizam muito bem com muitas coisas. Então elas são muito fáceis de tomar e de harmonizar. Então tem cervejas que você... essa cerveja harmoniza com esse negócio e acabou. As sours, elas são muito amplas, então é muito fácil de você estar comendo e tomando e tá dando certo. Uhum. E outra coisa que eu gosto, que é mais difícil de achar e mais caro, são os champenoise.
Eu acho que o povo fica pagando muito pau para vinho à toa. As cervejas champenoise são incríveis. Uso o método champenoise tradicional. Elas têm aquela carbonatação altíssima, aquela autólise de levedura. Elas passam meses na garrafa, se não anos. Fer, E elas explica um ficam pouquinho, chiquérrimas. explica pro pessoal o que que é uma cerveja champenoise. A cerveja champenoise é uma cerveja que você fermenta ela normal, como fariam com uma cerveja na cervejaria. Depois ela vai para uma vinícola. Nessa vinícola, ela leva um pouco mais de levedura, normalmente uns Saccharomyces baianos, uma levedura especial de champanhe. E essa levedura, ela vai comer muito mais açúcares do que a levedura da cerveja. Então, essa garrafa fica tampada e deitada dentro da cave por 3 meses, 6 meses, 5 anos. E isso fica autolizando e fica fazendo esse processo tradicional de champenoise. Daí você faz o resto do processo, que é pôr ela de ponta cabeça, nos pupitres, né? Primeiro nos pupitres, vai girando e vai descendo, é um método de clarificação, e vai tirando toda a levedura dela para a tampa da garrafa, para a boca. Daí você congela esse bico, abre ele e tampa daí com a rolha e com a gaiola. Com a gabieta, a gaiolinha. Então, ela fica um híbrido entre cerveja e vinho interessantíssimo, principalmente com base sour, que você tem uma característica mais de acidez e você tem uma característica muito legal vinífera, de uma carbonatação altíssima. Eu acho um estilo incrível. A gente tem no Brasil poucos exemplares. Tem a Deus belga, super famosa. Está uma pequena fortuna, tudo importado, infelizmente, está uma pequena fortuna, exceto pela Shine. Vocês têm uma, né? Nós temos 3, só uma está no mercado agora, que é a Double Vienna Brut 5 anos. Ela passa 60 meses fazendo esse processo de autólise na cave. Tá. Você falou dos 3 estilos? Sim. Quais foram mesmo? Cervejas inglesas, então bitter, extra special bitter, brown ale, sours. Dentro da sours tem vários estilos. Eu gosto muito da Gose, gosto também da Berliner Weiss. São estilos de sour alemães. Então a escola alemã tem interesse sim, ela tem sours sim, não são só os belgas que têm sours, os belgas que me desculpem. Mas os alemães fazem sour muito bem. Sim. E esses estilos sour são incríveis. E daí a Bière Brut, que é um xodó, gosto demais. Eu acho muito chique, eu gosto de apresentar pra gente que gosta de vinho. Entendi. Mostrar que também a cerveja pode... a cerveja também pode fazer isso. E aí? Sabra? Aí depende. Depende do convidado. Aí depende. Leni, e você? O que se indica para o pessoal conhecer estilos diferentes? Para quem não tá ambientado com esse vasto mundo de cerveja artesanal, recomendaria alguma coisa de escola alemã. Então o cara tá acostumado a tomar a cerveja dele de dia a dia, uma cerveja comercial. Então pega uma cerveja alemã um pouco mais encorpada, um pouco mais sabor, um pouco mais malte, né? Vai para uma... E quando você fala pega uma cerveja alemã, não necessariamente tem que ser uma cerveja importada que veio da Alemanha. Exato, não é isso. Pega uma cerveja da escola alemã. Isso. E no Brasil a gente tem alguns bons exemplos. O primeiro passo vai mais próximo da tua zona de conforto. Sim. Né? Você acha que a cerveja de trigo é uma boa? Porque a cerveja de trigo, há muito tempo, foi uma porta de entrada para muita gente. Acho que continua sendo. Uhum. Quer ir um pouquinho além, vai numa Witbier. Tá. Wit é legal, realmente. Wit é legal. Wit é legal. O povo gosta, vai fácil, assim. Uhum. E daí, uma cerveja escura. Não é muito a minha praia, mas... para você entender melhor a complexidade, pega uma porter, uma dry stout, uma coisa que não seja tão agressiva. Não vai pegar uma Riz de cara, uma Russian Imperial Stout. Que, uma cerveja ou você se apaixona alcoólica. E você não consegue beber mais nada ou da vida. Ou você vai pra casa chorando. Exatamente. Eu curto bastante cerveja escura. Nossa, porter, stout. Infelizmente, nossa, as pessoas têm preconceito, né? Porque as cervejas escuras são uma delícia. Muita gente acha que uma cerveja escura vai ser adocicada. Ou muito amarga, ou muito doce, ou muito alcoólica. Forte. E não precisa. Essa é uma cerveja forte. E às vezes o teor alcoólico é mais baixo do que uma cerveja de coloração clara. Claro. Faltou um estilo. Alemão, Wit. Wit, você falou Wit.
e as escuras, uma Porter. Uma cerveja da escola alemã, uma Witbier, uma Porter. Legal. Cara, eu acho a Wit uma boa, né? Mas como você já falou, então eu colocaria uma Saison. Uma Saison acho que é uma cerveja que a pessoa prova, tem frutado, tem a carbonatação elevada, o amargor é baixo médio, é tranquilo. Colocaria também, acho que iria uma de cerveja inglesa, Fer, iria contigo, iria uma English IPA, ou uma ESB, né? Uma cerveja que tem uma presença de lúpulo, né? Esse lúpulo que vai de perfil inglês, que é floral, terroso. E depois eu colocaria algo mais potente, cara. Eu indicaria uma Barley Wine, por exemplo. Soca álcool! A cerveja é extremamente alcoólica, mas traz uma experiência gastronômica distinta. Sim. Né? A pessoa fala, nossa, cara, o que é isso? Né? E traz aquele amendoado, traz o... Pra quem gosta de charuto, Barley Wine e charuto é muito legal. Ou... Pegando, né, a pessoa do vinho, a pessoa gosta de um vinho extremamente alcoólico, encorpado, complexo. Cara, a gente tem na cerveja, pega uma Barley Wine, por exemplo. Né, pode ser tanto English Barley Wine, né, da escola inglesa, ou uma American Barley Wine. Essa tua mesma pegada é a Azud, qualquer cerveja que passe por madeira. Vai trazer Mas a tem que ter um complexidade. cuidado, porque o que aparece de... Pode ser, tem que ter cuidado. Suco de pau, né? A gente fala. Não parece cerveja, parece um chá de madeira. Então, é legal até um certo ponto. Mas nessa pegada, porque geralmente as madeiradas, elas vêm numa pancada... Sim, elas trazem uma complexidade e traz algo diferente que uma cerveja... Uma você Barley não tá Wine acostumado na a identificar. madeira. Barley É Wine, muito legal. que passou por madeira, vai trazer uma experiência bem distinta. Mas eu te falo que eu gosto da Barley Wine do jeitão que ela é, assim. E daí entra a questão da harmonização, né? Uma Barley Wine, uma cerveja extremamente potente, alcoólica, com um doçor residual alto, então você consegue trabalhar legal, pode ser com queijos potentes, né? Barley Wine com gorgonzola, Stilton, é maravilhoso. Uma vez eu fiz com gorgonzola doce e pera, cara. Mas não foi Barley Wine, eu tinha colocado uma Double IPA. E ficou bem, bem bacana essa combinação. E como você falou, né, Fer? Pra quem curte charuto, vai bem, porque é como se fosse estar substituindo aquele conhaque, que é uma bebida extremamente alcoólica ali. E tem o doçor, e tem esse sabor complexo dela. E pra gente... Deixa eu perguntar pro Júlio aí. Júlio, como é que tá o tempo aí? 54. Meu Deus, como esse povo fala! Bebe fala! E pra gente fechar aqui, o que vocês indicam para a pessoa que quer se aprofundar, conhecer mais sobre tanto, eu não vou falar de estilos tal, mas off flavors mesmo. A pessoa quer falar, cara, eu quero saber mais sobre isso, e se existe mercado para isso, para um profissional, cara, eu vou me especializar e quero trabalhar com isso, ou não, quero conhecer para beber as minhas cervejas melhor, ou ainda conhecer para fazer minhas cervejas melhores. Eu indico as acervas. Qualquer uma delas, independente do estado que você tiver no Brasil, tem acerva no Brasil inteiro. A grande maioria delas promove cursos de off flavors. Para cervejeiro caseiro mesmo. Tem um cursinho simples, 2 dias, 25 off flavors, é horrível. É um monte de cerveja estragada. A gente pega uma cerveja normal e coloca defeito em todas elas, mas assim, você aprende e nunca mais esquece. Lógico, você tem que fazer a reciclagem de tempos em tempos, mas é muito legal. Igual a gente tava falando no começo das reuniões da Cerva, que você vai no bar, leva a tua cerveja, um amiguinho leva a cerveja, vocês provam. Você aprende com o erro dos outros e com o acerto dos outros. Então esse networking que a gente faz no bar, cada um provando as outras cervejas, é incrível. E também tem os cursos das escolas. Dentro dos cursos de sommelier, tem mais especificamente também o mestre em estilos. Aí depende de quanto que a pessoa quer se incomodar e quer aprender para fazer isso. Dentro dos cursos sommeliers tem esses específicos. E tem mercado para um profissional desse? Alguém que quer se especializar e virar uma profissão? Tem, como tem sommelier de vinhos que trabalham com isso, também tem sommelier de cerveja que também trabalham com isso. Mas, lembrando que a pessoa não vive de glamour.
Sim. tá? Sommelier vive de polir copo, gente. Sim. Tá? Vive de carregar Mas acho- caixa pesada de cerveja, vive de estocar bar, vive de fazer serviço. Não é assim, cheirei um copo, eu sou sommelier. Assim como sommelier de vinho. A hora que você vê a pessoinha de terno ali bonitinha, você não viu o corre para chegar até ali. Eu acho interessante falar que a indústria, né, a grande indústria cervejeira, tem profissionais de análise sensorial, né? E fazem painéis frequentes para treinamento e para análise dos próprios produtos. Eles analisam todos, eles têm painéis que analisam todos os produtos, não sai nada da fábrica sem análise. Cerveja é comida, gente. Como tem comida, qualquer lote de comida que sai passa por painel de análise sensorial, cerveja também passa todos os lotes por análise sensorial. E semanalmente eles fazem tanto o curso com os padrões de aroma e sabor, quanto com os próprios produtos, semanalmente. Então, existem pessoas treinadas para isso dentro das cervejarias e elas trabalham com isso. E elas bebem às 8h30 da manhã. Profissionalmente. Não tem ninguém se divertindo. A parte de serviço também seria importante ter essa Sim, sem dúvida. esse Uma pessoa conhecimento. de ponto de venda tem que ter esse De ponto de conhecimento. venda, de bar, de... Até mesmo para um cliente falar, cara, isso aqui não tá certo, o que tem aqui? E ele Né? saber que E ele se tá saber certo se ou tá não. certo ou não. Exatamente. Exatamente. A própria pessoa que compra bebidas. Como é que você vai comprar um chopp que você não sabe se tá bom ou ruim? Chega o chopp, você plugou, tá estourado de DMS. Se você que comprou aquele chopp e tá servindo não sabe que aquilo tá com problema, o teu cliente sabe mais do que você sobre o que você tá servindo. Não é legal. Não é legal. Galera, foi um prazer trocar esse conhecimento, essas ideias com vocês. Sabe que eu tenho uma grande admiração pelos dois e a gente tá nessa aí há alguns anos, né, Fê? Lembra das fotos que eu desenterrei mês passado, do nós, do Foi concursinho? muito legal. Cara, muito legal. Concurso 2010. 2012. Sei lá, 2012. Eu nem fazia cerveja ainda. Como diz você mesmo, a 30 quilos. Em 2012, estávamos lá fazendo concurso de cerveja. Então, Cara, e eu lembro que passou na minha mesa, naquele concurso, a Mutum Cavalo. que foi a ganhadora do concurso. Cara, e acho que foi nota máxima. Foi. Todo mundo falou, Foi meu, uma que loucura. cerveja que é essa, cara? Até hoje, olha que cerveja, gente, de 2012. Nós estamos em 2023, maravilhosa, continua incrível. A primeira cerveja que eu fiz foi com o Sal. Ah, que legal. Ele fazia no Hop, naquela cozinha do na Hop. fabriquinha do E rock. a gente foi fazer lá e a gente fez, né? Ele fez a cerveja, a gente E ficou lá você fazendo ficou dando bagunça. palpite. Ué, é a primeira cerveja, é Mas assim. então, eu falei que a primeira cerveja que eu fiz em casa, eu comprei a receita errada, né? Mas a primeira cerveja que eu fiz mesmo foi no Hop, foi com o Sal. Pessoal, obrigado. Deixa eu pegar um copo mais cheio aqui pra brindar com vocês. Eu vou brindar com esse que tá uma delícia. Valeu. Até a Valeu. próxima. Saúde. Saúde. Até, saúde. Saúde.